UEL FM Ideias. Culpa é vida. Temos de repará-la. Com Ivan Capelato. Este especial encerra a série de 3 programas sobre os sentimentos fundamentais para uma boa saúde mental: raiva, medo e culpa. Esse tripé, segundo Freud, o criador da psicanálise, compõe a neurose e ajuda a manter nosso equilíbrio mental. Hoje o assunto é a culpa e a necessidade de reparação. O nosso convidado desta série, o psicoterapeuta e psicanalista Ivan Capelato, de Campinas, diz que a culpa é o resgate do amor com o outro. Ele alerta, porém, que muitos pais manipulam os filhos pela culpa. Quando isso acontece, a família pode transformar um sentimento honroso, benigno e poderoso numa patologia. Na entrevista, Capelato esclarece também a diferença entre a crítica e a culpa e a fronteira tênue que pode se estabelecer entre o cuidar e o culpar. Entrevista de Patrícia Zanin e Rogério Cavalcante e de Érica Pellegrino, do Jornal de Londrina. Apesar de não estar presente fisicamente, a Érica participou com a sua sensibilidade e suas reflexões. Com a palavra agora, Ivan Capelato. Então, vamos pensar o que significa a culpa. Tá? Então, eu vou historiar um pouquinho, vou repetir uma historinha para refrescar a memória nossa. Em 1929, Freud, que foi o nosso grande pensador a respeito do inconsciente, a respeito da matéria-prima mental do homem, ele escreve um livro chamado Mal-Estar na Cultura, onde ele nos avisa, já angustiado que estava, vendo a cultura, a civilização se deteriorando pela perversão, pelas psicopatias. Olha, eu estou falando de 29. Esse livro foi publicado em 1930. Freud escreve que o pilar das culturas, o pilar da ordem e da saúde mental, da lucidez de uma civilização, é uma coisa que se chama neurose. Ivan Capelato. O que é a neurose? A neurose é um tripé onde se mantém um equilíbrio entre a raiva, o medo e a culpa, sendo que a raiva é a manifestação humana do medo. O sujeito humano tem medos primitivos, que ele já traz na sua genética, e medos que vão sendo construídos dia a dia, né? Nós temos lá no Grandes Sertões Veredas, lá o Reobaldo, que dizia que a cada dia, a cada hora, a cada segundo, nós temos mais medos, nós temos mais motivos de termos mais medos, toda hora nós temos medos. E o medo, por incrível que pareça, é o nosso mecanismo de proteção. A raiva é a maneira como nós manifestamos nosso medo. E a culpa é quando essa raiva termina, é o sentimento que vem nos dar a proteção contra o malefício da culpa, da raiva, perdão. Então, a culpa é o contraponto psicológico da emoção da raiva. Então, o que é a culpa? É quando o psicológico aflora depois de um sentimento de raiva, ou quando a gente percebe que nós descobrimos o nosso medo. Aí a culpa vem, e aí nós vamos até a nossa mãe, até a nossa namorada, até o nosso amigo, e nos desculpamos porque a gente tem a percepção exata de que a agressão que eu fiz, o xingamento que eu fiz, o lamento que eu fiz, não é porque eu desgosto da pessoa, é porque eu estava possuído pelo medo. Essa é a culpa.
Então eu vou lá e me desculpo. E aí a pessoa que me ama, a pessoa que foi alvo da minha raiva, vai me perdoar, como diz a Bíblia, 70 vezes 7. Né? Esse mecanismo reequilibra o psiquismo humano. Chama-se neurose. Raiva, medo e culpa. Raiva, medo e culpa. Raiva, medo e culpa. E esse equilíbrio é o que tem se perdido. Então, como a culpa é um sentimento muito poderoso, benigno, mas muito poderoso, o que começou a acontecer? Alguns pais começaram a manipular os filhos pela culpa, fazendo-os sentir culpa. Então, olha o que você está fazendo comigo, né? Adiantando uma culpa benigna por uma culpa maligna, por uma culpa patológica. Então, quando eu adianto o sentimento de culpa em alguém, eu impeço que essa culpa neurótica, benigna, lúcida apareça. E aí eu posso gerar um sentimento mórbido, eu posso gerar um sentimento depressivo, eu posso gerar os famosos transtornos mórbidos, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, os transtornos de pânico, que são hoje um festival nos consultórios de psiquiatria e psicologia. Então, quando eu adianto o sentimento benigno da culpa, fazendo uma criança que está com raiva, a mamãe vai morrer, ou a mamãe está triste porque você está fazendo isso, eu adiantei algo que normalmente iria acontecer psicologicamente e benignamente. E aí eu vou gerar provavelmente, certamente, uma patologia. Então, quando a gente administra as pessoas por culpa, a gente vai transformar o que é benigno numa coisa patológica. Administrar por culpa, quer dizer, é claríssimo o que você está colocando, né? E acho que todos já vivemos, né? Uma sensação, ou administrando o outro pela culpa, ou sendo administrado pelo outro pela culpa. Então, algumas mães, alguns pais, intuitivamente ou até engenhosamente, percebem o quanto a culpa é poderosa. E fazem isso acontecer, às vezes, diariamente. Mas o preço é alto. Como tudo que se adianta no psiquismo ou na natureza, o preço é alto. Se esperar, né, se suportar, como a gente já estudou no nosso encontro anterior. Se deixar que essa raiva tenha começo, meio e fim. Entender que essa raiva é normal. Entender que essa raiva é uma manifestação do medo. Daqui a pouco vai receber mãe, desculpa. Porque a compreensão da culpa, a compreensão da raiva é a manifestação da culpa. E a culpa nunca é um sentimento forjado ou manipulador. A culpa é um sentimento psicológico. Agora nós já saímos da emoção neuroativa. Nós entramos num sentimento psicológico importante e que faz com que a vida volte a ser importante para o sujeito, né? E até alguém me desculpar, porque na verdade eu não aquilo que eu falei não é o que eu estava sentindo. Por isso que eu peço desculpas, né? Então a culpa é um sentimento muito importante para a sociedade humana, né? Porque ela é justamente a compreensão de que aquele ataque que eu tive, aquele piti, como todo mundo fala que eu tive, não era intencional. Eu não posso controlar aquilo. Ninguém tem controle sobre isso. Quando um adolescente, uma criança, um adulto começa a ter controle sobre a raiva, vai pagar um preço. Vai ficar doente. Quando um adolescente, uma criança, um adulto começa a ter controle sobre o medo, vai pagar um preço. Vai ficar doente. Então, o equilíbrio desse tripé, medo, raiva, culpa, esse equilíbrio é o que mantém um ser humano lúcido.